Quem foi Raquel na Bíblia? Raquel é um nome muito importante no Antigo Testamento. Ela era filha de Labão, irmã de Lia. Raquel era a esposa favorita de Jacó e mãe de 2 dos filhos de Jacó. A história de Raquel na Bíblia. Raquel era a filha mais nova de Labão, a mulher que Jacó mais amava. Raquel e Jacó eram primos de primeiro grau. Em Gênesis 29:20, na Bíblia, diz: Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. A Bíblia descreve Raquel como uma mulher muito formosa. Gênesis 29:17 diz: Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Raquel tinha a irmã mais velha, chamada Lia. Totalmente ao contrário de Sara e Rebeca, que prontamente adotaram o Deus de Abraão e Isaque, Raquel não estava totalmente liberta das influências pagãs. Vimos isso em alguns versículos do livro de Gênesis. Gênesis 31:19 diz: E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Ainda no livro 31 de Gênesis, versículos 34 e 35. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentaram-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Raquel e Jacó. O casamento de Raquel na Bíblia foi um dos episódios mais cativantes registrados no livro de Gênesis. Uma história de amor triunfando sobre as mentiras. Depois de Jacó enganar seu irmão e então receber a bênção da primogenitura de seu pai Isaque, Esaú ficou com um terrível ódio do irmão e ameaçou matá-lo. Vimos isso em Gênesis 27:41. Temendo que isso pudesse acontecer, Isaque, pai de Jacó, o mandou para Padã-Arã a fim de que seu filho se casasse com uma mulher de seu próprio povo. Diz em Gênesis 28:2: Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, diz Gênesis 28:2. No poço em Arã, Jacó encontrou Raquel, a filha mais nova de Labão. Ela estava lá cuidando de ovelhas. Ele a beijou e se apaixonou por ela. Em Gênesis 29:10-11 diz: E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Em vez de dar a Labão o tradicional preço da noiva, Jacó concordou em trabalhar para Labão, pai de Raquel, por 7 anos para ganhar a mão de Raquel em casamento. Mas na noite do casamento, Labão enganou Jacó. E ao invés de Raquel se casar com Jacó, foi Lia quem casou. Em Gênesis 29, versículos 25-26 diz:
E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. O amor por Raquel, no entanto, era tanto que Jacó trabalhou mais 7 anos para Labão e assim casou-se com Raquel. Em Gênesis 29, versículo 30 diz: e possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. A esterilidade de Raquel. Jacó amava Raquel, mas era indiferente a Lia. Deus teve pena de Lia e permitiu que ela tivesse filhos, enquanto Raquel era estéril. Com ciúme da irmã, Raquel deu a Jacó sua serva Bila como esposa. Segundo o costume antigo, os filhos de Bila seriam creditados a Raquel. Bila deu à luz a filhos para Jacó. Ao todo, Jacó teve 4 mulheres. Não foram apenas Raquel e Lia. Ao todo, Jacó teve 4 mulheres que tiveram 12 filhos e uma filha, Diná. Esses filhos se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel. Apesar de seu plano ter funcionado, Raquel ainda buscava desesperadamente a possibilidade de ter um filho biológico. A Bíblia diz que suas orações foram ouvidas e ela concebeu a José. Em Gênesis capítulo 30, versículos 22 a 24 temos: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Raquel parte com Jacó da casa de seu pai. O relacionamento entre Jacó e Labão começou a ficar muito difícil, e Jacó resolveu ir com sua família até a terra onde residia seu pai Isaque. Jacó havia prosperado muito enquanto trabalhava para Labão, e então, ao partir, levou consigo, além de sua família, os seus rebanhos. Na ocasião da partida é que ocorreu o episódio do furto dos ídolos por parte de Raquel. A Bíblia também mostra claramente que Jacó não sabia que Raquel havia feito isto, tanto que ele considerou que o caso do furto foi tão grave que o culpado deveria ser entregue ao sogro Labão. Gênesis 31, 32 diz: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Deus ordenou que Jacó voltasse para Betel, e também instruiu que Jacó e sua família lançasse fora os deuses estranhos que havia entre eles. Está escrito em Gênesis 35, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. A morte de Raquel. Após partir de Betel, estando a caminho de Efrata, Raquel deu à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Raquel teve um parto muito difícil e acabou morrendo logo após o nascimento do menino, como está escrito em Gênesis 35, de 16 a 20. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E acontecendo que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu
que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. É o que está escrito em Gênesis 35, de 16 a 20. A localização atual dessa sepultura é incerta. A tradição sugere uma distância de aproximadamente 2 quilômetros ao norte de Belém. Raquel é mencionada também no livro de Rute como edificadora da casa de Israel, juntamente com Lia. Rute 4:11 diz: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. O profeta Jeremias também citou o pranto de Raquel, se referindo à destruição do reino do norte. Essa profecia foi aplicada na matança dos inocentes ordenada por Herodes. Está em Mateus 2:18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. A história de Raquel e Jacó é uma das grandes histórias de amor da Bíblia. Jacó preferia os filhos dela, José e Benjamim, a seus outros filhos. Ele amava José particularmente, como está em Gênesis 37, 3, 4. E Israel, nome que Deus deu a Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Embora seu tratamento preferencial a José fosse errado, acabou levando a mudança dos hebreus para o Egito. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para seu povo, a fim de prepará-los para a vinda de Jesus. Eis a história de Raquel, mais um importante nome da Bíblia, em Gênesis. Quantas pessoas ainda não conhecem a história de Raquel? Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, comente mais sobre a vida de Raquel. Há outros versículos na Bíblia que citam Raquel? Comente aí, seu comentário é muito importante. E também faça a sua inscrição aqui em nosso canal, um canal comprometido com a verdade bíblica. Contamos com sua inscrição, seu like, seu comentário. Obrigado pela atenção.